Olá, meus amores, sétimo ano, bom dia! Primeiro passando para agradecer vocês pelo carinho, né, pelas orações. Graças a Deus, curada, né? Estou aqui de volta para a gente continuar nossas aulas, mas fiquei muito grata, muito feliz com todo o carinho, todas as orações que vocês emanaram para mim durante esses dias que estive, né, em tratamento, tá certo? Muito obrigada. E hoje nós vamos para mais uma aula. Gente, hoje, na outra aula, deu um início, né, sobre o racionalismo, o empirismo e o construtivismo. Só que foi apenas uma base e hoje realmente a gente vai começar a adentrar nesse conteúdo que eu considero um dos conteúdos mais complexos da filosofia, tá? Então, quando vocês chegarem ao ensino médio, essas três correntes filosóficas, elas são aprofundadas, e aí vocês vão lembrar da professora e vão dizer, bem que a professora falou que é muito complexo, né? Então, aqui a gente vai ter apenas um resumo do que seriam as três correntes, né? E quando vocês estiverem no médio, vocês vão se aprofundar sobre elas. E aí é onde vem a complexidade maior, tá? Mas, por enquanto, cabe a gente entender um pouquinho de cada um. Então, vamos tentar ser a mais clara possível para que vocês compreendam, tá? Gente, a origem do conhecimento. A gente às vezes os símbolos, da onde vem esse tipo de conhecimento, aquilo outro, onde vem o estudo disso, daquilo outro. Então, a origem do conhecimento é justamente um dos assuntos mais abordados dentro da filosofia a partir da Idade Moderna, tá? E final da Idade Média, início da Idade Moderna, começa uma discussão muito densa sobre isso, que envolveu um século inteiro até os dias de hoje. A gente ainda tem um pouquinho, né, de resquícios dessa discussão que foi muito, muito, como é que eu posso dizer, aprofundada no século XVIII. Então, século XVIII, século XIX, se discutia muito sobre isso, tá? E aí teve as três principais correntes, que foi o racionalismo, que tem como o filósofo-chave, o René Descartes, tá? Então, o René Descartes, que foi ali do final do século XVI e até metade do século XVII, ele foi o cara que iniciou todas as discussões sobre o racionalismo. E aquilo que ele deixou, o legado que ele deixou durou, né? Perpetuou até os dias de hoje, tá? Então, o que é o racionalismo? Essa palavra racionalismo, ela vem do latim, que é de ratio, que vem de razão, tá? Então, o próprio nome já nos leva a gente questionar que tem a ver com a razão. Então, o racionalismo é justamente essa persistência de que todo conhecimento surge através do nosso racional, da nossa razão, tá? Então, segundo o René Descartes, né, tudo que a gente conhece, tudo que foi criado até hoje foi por meio da razão. E aí ele ignora totalmente o empirismo, que para se entender o racionalismo tem que entender porque ele ignora o empirismo. O empirismo vai dizer que os nossos conhecimentos partem da nossa experiência sensorial, ou seja, do tato, do paladar, da visão, do olfato, tá? Então, quando a gente tem uma experiência com determinada coisa ou determinado objeto, a gente passa a ter conhecimento. Já o racionalismo, segundo Descartes, não tem nada a ver com os nossos sensoriais. Ele já acha que quando a gente acha que só conhecemos a partir do sensorial, nós estamos tendo um conhecimento errôneo, que esse conhecimento seria muito vago se a gente pensasse desse jeito. Então ele critica mesmo o empirismo, uma crítica que durou isso um tempão, porque ele achava realmente que
O empirismo seria contradições da realidade. Você está contradizendo, no caso, a razão, tá? Então, para que ele desse embasamento ao racionalismo, ele vai criar o que a gente chama de dúvida hiperbólica, tá? Isso está na página 44 do livro didático de vocês, que eu vou deixar aí as páginas do conteúdo para que vocês leiam, tá, gente? Eu tô dando aula aqui, mas é necessário que vocês façam a leitura do conteúdo. Sempre deixo as páginas para que vocês façam a leitura do conteúdo, ok? Então, na dúvida hiperbólica, o que dúvida é essa? É como se a gente... Não tem aquela história assim, quando você faz uma pergunta que gera outra pergunta, que gera outra pergunta. É desse jeito, são as dúvidas. Então, o René Descartes, ele vai ser um cara que vai duvidar que existe uma verdade, né, absoluta. Primeiro, ele duvida da verdade. Ele acha que você só consegue chegar a uma verdade absoluta quando todas as hipóteses de dúvidas que você tinha sobre determinado assunto foram sanadas. Já imaginou isso? É complexo, né? Então, imaginou você perguntar assim, o que é água? Aí alguém dá uma resposta. De que é formada a água? Para que serve a água? Se não existisse água no mundo, como seria? Né? Quais são as milésimas partículas da água? De onde veio a água? Então a gente começa a duvidar, perguntar, questionar. E todas essas dúvidas, para o René, ela tem que chegar a um fim. Quando ela chegasse ao fim, aí você dizia, aqui realmente é uma verdade. Eu não tenho mais dúvida nenhuma de que isso é a verdade, tá? Então, é um pouco complexo da gente entender, porque é algo difícil de fazer. Então, o René, imagina o René, lá no século 17, né, fazendo esse tipo de questionamento. Então, ele pegava ali uma dúvida de alguma coisa, fé, por exemplo. O que é a fé? Né? Ele está ali falando de um período pós, né, pós-Idade Média, onde a fé ainda era muito presente, a questão da igreja e tal. Então, o que é fé? Para que serve a fé? A fé existe realmente? É algo metafísico? É algo físico? Você consegue provar, pegar? Então, tudo isso, todos esses questionamentos, essas dúvidas, chamava-se de dúvidas hiperbólicas, tá? Que são como se fosse um caminho para você entender o racionalismo, tá? Então, a razão. Ele quer mostrar que existe um caminho em que sua razão ela vai predominar o empirismo, os seus sentidos, tá? Então, aquilo que eu sinto, que eu pego a minha experiência com determinada coisa, segundo o René, ela é frágil, ela pode ser contraditória, tá? Os meus sentidos, segundo o René, eles podem me trair, né, com determinada informação. E aí ele vai dizer que essa informação, ela só vai ter um sentido de verdade se ela passar por esse caminho das dúvidas, né? Das perguntas, dos questionamentos por meio da razão. Estão entendendo? Qualquer dúvida, galerinha, deixa nos comentários que a gente vai tirando no decorrer das aulas. Eu sei que esse assunto não é muito fácil, mas a gente vai tentando aqui, né, desmiuçar como podem. Só que se vocês não me falar aonde ficou a dúvida, eu também não vou ter como tirar, né? Não adivinho. Então, deixem nos comentários as dúvidas, tá? E a gente vai gravando vídeos e tirando essas dúvidas de vocês, com o decorrer do tempo. Não tenham pressa. Tem uma frase famosa de René, que a maioria das pessoas falam e ficam me perguntando sempre nas aulas de filosofia. Professora, quem falou penso, logo existo? Foi o René Descartes, tá? Penso, logo existo. Já teve aluno que perguntou para mim se tinha sido Shakespeare, né? Porque ele tem uma frase parecida, se eu não sei, eis a questão e tal. Mas penso, logo existo é uma frase do René.
Essa frase, gente, é justamente um resumo dessa teoria do racionalismo, tá? Penso, ele diz que o ser humano, uma das suas maiores qualidades e das suas maiores faculdades é a faculdade de pensar, tá? É você ter a capacidade de você pensar, de você refletir, questionar. Então, quando o ser humano pensa, seja um pensamento coerente ou não, é uma coisa que, segundo o René, você não tem como deixar de acontecer. Segundo o René, você não tem como deixar de pensar, né? Então, o pensamento faz parte da natureza humana e faz com que o ser humano exista. Se você não pensa, se você não racionaliza as coisas, você não é um ser humano, tá? Então, essa frase ela quer dizer isso. Penso, logo existo. Ou seja, questiono, reflito, entendo, então como pessoa eu estou atuando, né? Existindo. Né? Ele era muito, o René era muito um filósofo muito exigente e um cara super culto, onde o legado dele, os livros que ele deixou, eles são de difícil entendimento, porque é como se ele pensasse muito além do período que ele estava ali inserido. Então, as ideias de René, para você ter noção, a gente está falando aqui do século XVII, as ideias do René Descartes, até hoje, século XXI, é uma caixinha de surpresa, né? É super difícil de compreender, porque ele escrevia muito além do que a gente chama do seu tempo. Então, ele tinha um pensamento muito complexo, muito difícil de você compreender a linguagem dele, aquilo que ele queria passar. Mas, resumindo de um jeito que vocês possam entender, ele queria que você entendesse que a verdade ela não é uma coisa rasa, trazida e que você aceita assim, tá? Quer dizer que a verdade é isso, tá certo. Você tá me dizendo que é verdade que a Terra é redonda. Ah, tá certo. Então, não é isso, né? Ele queria que você questionasse, que você perguntasse por quê, que você tivesse dúvidas, e essas dúvidas trariam tantas etapas que você mesmo iria começar a se espantar com o tanto de conhecimento que essas dúvidas iriam trazer até você, tá? Não tem criança quando começa a questionar, criança de 7, 5 anos, mamãe, mas por que isso? Mamãe, por que chove? Por que faz sol? Por que tem frio? Por que tem calor? Por que a gente tem que comer isso? Então, esses porquês da criança, para o René, é uma prova do racionalismo, né? De que se há uma necessidade do ser humano de racionalizar as coisas, de saber o porquê das coisas, tá? A hipótese de todas as coisas. Estão entendendo? Deixa aí nos comentários. Partindo, nós temos o empirismo, né? O empirismo, ele surge ali no mesmo período, né? De René, entre o século XVI e o século XVII, tá? Que já vem ali a briga dos dois de muitos séculos. Então, o empirismo ele teve a origem, né, com o John Locke, com as ideias, né, inatas, tá? Então, John Locke, que vocês até do 8º ano já ouviram falar dele, né? John Locke, que escreveu muito também sobre política numa determinada época. Ele acreditava, ele era um filósofo, né, considerado, né, um dos maiores filósofos que existiu também, junto com o René. Assim, a ferro e fogo, como o René defendeu o racionalismo, o John Locke também vai defender o empirismo. Então, ele vai dizer que o nosso conhecimento parte das nossas experiências sensoriais, como eu já falei para você, tá? Daquilo que a gente tem um contato. Então, ele tem uma frase muito famosa que a nossa mente seria um papel em branco, tá? Então, ele diz, quando o homem nasce, ele nasce como uma tábua rasa. Essa expressão é muito utilizada no Enem, quando a gente fala de filosofia nesse período do empirismo e racionalismo, essa expressão tábua rasa é muito utilizada nas questões do Enem, tá?
Então, o que ele quis dizer que o homem, quando nasce, é uma tábua rasa, ou seja, um papel em branco. Ele quer dizer que nosso conhecimento, né, ele vai se construindo a partir das experiências. Então, a criança nasce ali, ela vai começar a ter a experiência dela de fome, de sentir frio, de sentir calor, de crescer, né, de evoluir, né? Não só o físico, mas a mente também vai querendo outras coisas. Então já quer brincar, já quer andar, já quer engatinhar, daqui a pouco quer subir nas coisas. Então, essa experiência que a criança vai fomentando a partir do seu nascimento seria o empirismo, seria a construção de um conhecimento, tá? Então, ele vai defender isso também de uma maneira bem complexa, bem longa nos seus livros, A Ferro e Fogo. Então, assim como o René diz que o racionalismo é a chave do conhecimento, o John Locke vai dizer que o empirismo sensorial é também a chave do conhecimento. E que não se pode negar que você, através de experiências sensoriais, você tem curiosidade de conhecer outras coisas, né? Então, ele vai dizer que essa necessidade fisiológica da gente de experimentar, de pegar, de cheirar, de experimentar com a boca, de ouvir certas coisas, é uma maneira que o nosso eu tem de chegar ao conhecimento, tá? Então, é uma coisa bem mais profunda, é uma reflexão que nos leva a coisas muito mais complexas, né? Que vai partir de uma necessidade que o homem tem de se chegar ao conhecimento. Então, a criança, ela coloca os objetos na boca. Com o passar do tempo, você vê que a criança, ela não quer mais estar com aquele objeto na boca, ela quer comida na boca dela, né? Ela vai perceber que nem tudo que ela bota na boca é comida e é gostoso. Então, isso para John Locke é conhecimento, é a necessidade de se criar um conhecimento, tá? Com base nesses dois, né, e quem apoiou muito John Locke, vocês já tiveram contato, foi o Thomas Hobbes, né, o Berkeley e o David Hume, que foram outros filósofos posteriores que apoiaram veementemente essa questão do empirismo. Então, vão apoiar o John Locke e dizer que realmente a gente nasce como uma tábua rasa e vamos criando nosso conhecimento através das nossas experiências, tá? Tem aquela história quando já tô ficando mais velho, não, tô ficando mais experiente. A gente usa muito essas frases, né, quando tá completando mais um ano de vida, né? A gente sempre fala que a gente tá criando mais experiência, ficando mais experiente. Essa ideia parte daí do empirismo, né? Que seria que cada ano, cada dia, cada mês que vai passando, a gente vai adquirindo experiências. E essas experiências geram o quê? Conhecimento, tá? É uma luz para o nosso conhecimento, ok? E aí, nessa questão do empirismo, gente, vem a experiência que gerou um conhecimento falso e um conhecimento verdadeiro. O conhecimento falso, segundo o empirista, é quando você não tem uma experiência sensorial de pegar, de estar perto daquele objeto, por exemplo, um ar-condicionado. Alguém que nunca viu um ar-condicionado, mas você mostrou a foto, você falou como é e tal. Seria para o empirista um conhecimento falso. Ele sabe o que é o ar-condicionado porque ele viu a foto, porque alguém comentou as características e tal. Mas só o conhecimento dele só vai ser um conhecimento verdadeiro sobre o ar-condicionado quando ele tiver a experiência de estar próximo ao ar-condicionado, de saber aquilo que o ar-condicionado faz, tá? Então, é mais ou menos assim, um computador, um celular. Então, você saber que existe algo não quer dizer que o seu conhecimento para um empirista seja verdadeiro. Tem essas questões que são bem complexas e são bem desmiuçadas no livro do John Locke, tá? Mas que aqui o livro ele traz apenas como uma maneira de vocês introduzir a elas, ok? Partindo dessas duas correntes, do racionalismo e do empirismo, nós temos uma corrente muito importante, que foi utilizada por vários pedagogos
aqui no Brasil, né, a partir aí, né, do século XVIII, tá? Que foi uma corrente trazida pelo Immanuel Kant, considerado um dos grandes filósofos de todos os séculos, que é o Kant. E o Kant vai trazer o construtivismo, tá? Que é uma corrente que interage com as duas. É como se fosse o meio termo das duas. Então, Kant ele vai refletir um pouco, né, sobre o empirismo e sobre o racionalismo. Já aí Kant, ele já vem ali para o final do século XVIII, início do século XIX, tá? Então, ou seja, já tem passado o auge das duas correntes, ele já começa a estudar profundamente essas duas correntes, né? Então, ele faz um estudo bem profundo das correntes e quando se passa esse auge, né, ele começa a refletir e vai dizer, olha, o racionalismo de todo ele não está errado. Assim como o empirismo também tem suas razões. Então, mas por que a gente não pode juntar um tiquinho de cada, um tiquinho dali e fazer uma nova corrente? Então, foi isso que o Kant fez, tá? Então, o Kant, ele surgiu ali com o construtivismo, que foi utilizada muito, né, pelos pedagogos aí no século XIX, até os dias de hoje, né, a gente trabalha muito com o construtivismo, ok? Que seria o quê? Seria a maneira onde você constrói o seu conhecimento, tá? Então, o Kant ele vai defender que você pode ser impulsionado na construção de um conhecimento, sim. Que você pode ter acesso a esse conhecimento, que as pessoas podem induzir você a um conhecimento através daquelas perguntas, né, das hipóteses do racionalismo, trazendo também experiências empíricas para você, para que você aumente o seu conhecimento sobre determinada coisa. Estão entendendo? Tá complicado? Mas vamos tentar aqui desmiuçar isso, tá? Então, no construtivismo, é como um trabalho em conjunto, tá? Alguém questiona, leva você a questionar, leva as hipóteses até você, para que você tenha a curiosidade de chegar a determinado objeto, determinada coisa, e adquirir conhecimento, não só racional, mas também empírico sobre determinada coisa. Através do construtivismo é que a gente tem as experiências em ciências hoje, na sala de aula, tá? Quem é que não gosta? Eu amava na minha época de escola, quando a professora de ciências trazia aqueles experimentos para a gente fazer em sala de aula, né? De plantar a sementinha de feijão lá no algodão, de misturar alguns elementos químicos para criar outros. De abrir o sapo. Era horrível, mas naquela época eu achava legal. Hoje eu não acho mais tão legal, mas abrir lá o sapo para mostrar os órgãos. Tá, gente? Então, essas experiências que a gente faz em sala de aula, nas aulas de ciências, elas surgiram aí com a ideia, né, de um conhecimento construtivo. Ou seja, aonde você estudou sobre aquele assunto, você foi impulsionado a ter determinado assunto, como a germinação, né, de uma planta, como uma planta tem o caule, tem a raiz, tem suas folhas, como ela germina, e você foi ensinado sobre aquilo, mas você, através da experiência de ver a plantinha lá, nascendo suas raizinhas, sendo germinada, aumentou o seu conhecimento, tá? Então, construtivismo é isso, é você partir do racionalismo, né, levando você à experiência sensorial para que o seu conhecimento ele tenha mais base, tá? Então, agora você não tem só um conhecimento racional, mas você tem um conhecimento empírico também. Não tem aquela velha história, vamos usar em outra ocasião que não seja ciência, agora vamos usar a história, por exemplo. Você ouviu falar da história da Paraíba, ouviu falar que Campina Grande foi a cidade que mais produziu algodão numa determinada época, sendo chamado Ouro Branco da Paraíba. Então você teve aquela aula de história, a professora Ana Amélia falou, olha, o algodão tal, tal, tal.
E você ficou, nossa, caramba, Paraíba, em tal tempo teve algodão. Aí a Ana Amélia fala, olha, turma, vamos fazer o seguinte, tal dia a gente vai lá no Museu do Algodão para vocês verem como, da onde saiu esse algodão, aonde esse algodão ficou armazenado, tal, tal. Então, aquele conhecimento de sala de aula, aquele conhecimento racional que ela trouxe, partiu para um conhecimento empírico, porque lá no Museu do Algodão vocês vão ter a experiência de ver de perto aonde aquele algodão ficava, as fotos, né, de como eles eram carregados, levados, e você vê fotos de pessoas da época, como se vestiam. Então, não queira me dizer que a experiência sensorial de você estar lá não vai aumentar a sua. Claro que vai aumentar. E muita gente vai dizer que aprende muito mais indo para uma aula de campo do que só ficar em sala de aula por causa dessa experiência sensorial, tá? Então, quando a gente pede para vocês trazer fotos, quando a gente pede, por exemplo, para vocês ilustrar alguma coisa, é justamente criando em vocês a experiência e o conhecimento sensorial, ok? Então, olha só que legal a aula. Vocês estão entendendo um pouquinho porque algumas aulas são necessárias que vocês tenham essa experiência empírica, né? É um modo que o professor, né, é uma estratégia utilizada pelo professor para aumentar esse conhecimento de vocês. Olha a importância aí das aulas de campo, de quando o professor pede uma aula diferente em sala de aula, quando o professor pede uma foto, quando o professor pede para desenhar, para fazer um poema. Tudo isso, gente, é uma maneira de você ter uma experiência sensorial com o seu conhecimento, tá? Quando você faz um poema, por exemplo, sobre o racismo, você está utilizando ali tudo aquilo que você aprendeu de maneira sensorial e escreve ali sobre o racismo e coloca os seus sentimentos naquele poema, né? Então, é muito importante quando a gente pede essas coisas, porque a gente sabe que esse conhecimento dentro de vocês será aperfeiçoado, tá? Então, gente, por hoje é só. Dúvidas, eu sei que é muita coisa para alguns minutos de aula, mas eu espero que vocês deixem nos comentários as dúvidas, deixem o que vocês acharam da aula, porque só a partir disso eu tenho como sanar nas próximas aulas, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês, né? Que vocês façam a atividade e me mandem, ok? Beijão, gratidão por mais uma aula.